Simone, como era a sua vida antes de você chegar ao Ministério Mudança de Vida? Bom, eu vim de um casamento destruído, né? Nós terminamos o relacionamento porque a gente tinha incompatibilidade de gênios e eu fiquei bastante tempo no mundo porque eu pertencia, assim, eu tinha uma fé que eu acreditava que o divórcio não era perdoável, que Deus não perdoaria o divórcio e então eu acreditei assim, já que para minha vida não tem mais jeito, né, não tem mais perdão para mim, já que eu estou no inferno eu vou abraçar o capeta, foi isso mesmo que eu pensei. Então eu vivi no mundo muitos anos, durante uns 5 anos mais ou menos. E durante esse tempo minha vida foi só destruição. Como eu achava que não tinha mais jeito para minha vida mesmo, eu comecei a pertencer assim, à boemia, sair bastante à noite, sair para dançar, ia para baladas, né? Comecei a namorar e os meus namoros não davam certo, eu namorava sério. Pessoa séria, tentava namorar sério, não dava certo. A minha vida financeira era destruída, minha vida sentimental era destruída. Eu era muito dependente de medicações. Às vezes a depressão era muito grande que me atingia. Eu tomava as medicações para dormir o final de semana inteiro. Eu queria dormir. Então, o que acontece? Fui procurar religiões de matrizes africanas também. Cheguei a frequentar, porque eu achava que para mim não tinha mais jeito, de maneira alguma. Quando eu cheguei aqui foi dessa maneira. Eu comecei a frequentar escolas de samba, fui chamada para ser destaque de escola de samba, eu era do carnaval, em todas as rodas de samba que tinham, assim, mas dentro de mim eu tinha aquela coisa, eu falava, Senhor, se for da tua vontade, se eu ainda tiver perdão, se for da vontade de Deus, que o Senhor fale comigo, que eu sinta alguma coisa, um chamado, que eu sinta de voltar para Deus. Se for da vontade de Deus, eu conversava dentro de mim. Conversava entre mim e Deus, né? Quando a gente está naquele canto, naquele quarto, conversando com Deus, chorando, que eu chorava muito, tinha muitas depressões, muitas crises fortes mesmo. Então eu sempre conversava com Deus, eu tinha essa fé, que eu falava para Deus que se fosse da vontade dele, eu voltaria e faria a vontade dele. Você teve situações várias que realmente te levaram para o fundo do fundo do fundo do poço. Para o fundo do poço. Exatamente porque eu achava que eu não tinha o perdão de Deus. Então eu falava, se eu não tenho mais o perdão de Deus, eu chegava a pedir a morte para Deus. Eu pedia muito, eu fazia orações contrárias. Eu falava, Deus, eu não tenho mais jeito. Eu tinha depressões profundas. Eu não tenho mais jeito, se eu não tenho mais jeito, eu quero morrer. Eu peço a morte para Deus. Então, assim, eu cheguei aqui no fundo do poço mesmo. E eu chegava a misturar até, assim, os comprimidos de antidepressivos com bebida. Porque eu falava assim, olha, ou eu vou dormir bastante, ou Deus vai me levar, eu vou morrer. Porque eu tinha uma depressão muito profunda mesmo. Eu achava que, para mim, não havia mais jeito. Embora eu fizesse as minhas orações, eu conversava com Deus, eu achava que, para o meu caso, não tinha mais jeito. Por eu ser uma pessoa divorciada e a minha fé anterior não aceitar o divórcio. Eu me achava excluída, eu não me achava merecedora do perdão de Deus. Jamais. Assim, porque isso me foi ensinado, né? Então eu não me achava merecedora mesmo e eu falava para Deus, eu não mereço. Então eu tinha atitudes de autodestruição, em vários aspectos, vários sentidos, financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos da minha vida, de destruição mesmo. Eu queria me autodestruir. O que mudou na sua vida depois que você passou a frequentar o Templo do Ministério Mudança de Vida aqui em São Paulo? O que mudou dentro de você? O que mudou na sua vida? Os seus resultados? O que mudou? Então, eu cheguei aqui completamente destruída, né? A vida totalmente destruída. E comecei a frequentar. Frequentei uns 2 cultos. No terceiro culto, no primeiro culto eu já senti uma diferença, já senti Deus falando comigo, eu já senti que o tom da pregação era outro, né? Aí, no terceiro culto, eu chamei o bispo e falei para ele, olha, minha vida está assim, assim, assado, eu quero mudar de vida. E eu não sabia que o nome do ministério era Ministério em Mudança de Vida. E eu falei que queria mudar de vida. E o que mudou na minha vida? Mudou tudo. Mudou o meu interior, primeiramente. Deus reconstruiu toda a minha forma de pensar, toda a minha forma autodestrutiva que eu tinha, toda aquela maneira de agir, todos aqueles remédios que eu tomava. Quer dizer, Deus foi me libertando pela palavra, aos poucos, no dia a dia. A minha forma de ser, eu era uma pessoa
bem ansiosa, eu era uma pessoa que não gostava muito de levar desaforo para casa, eu era uma pessoa tempestiva, né? E o meu caráter foi se moldando, Deus foi fazendo uma mudança interior dentro de mim, para depois ele começar a fazer as exteriores, né? Deus foi me limpando interiormente. No ano passado, na época do carnaval, eu estava nos ensaios técnicos, ensaios pesados, para me apresentar. E esse ano eu tomei uma atitude radical com Cristo, como a bispa fala, uma atitude radical com Deus. Aí eu peguei o propósito para 2015. Então eu comecei a fazer. E bem na época do carnaval, eu sofri um acidente que, assim, eu pisei em falso na escada e eu rolei 16 degraus de escada. Foi uma cena, assim, chocante. O meu irmão que viu ficou muito chocado. Fui pro hospital, eu perdi muito sangue, eu tive uma convulsão, eu quebrei o dedo da mão. E no hospital, interessante que o médico falou pra mim assim, você acredita em Deus? Eu falei assim, lógico que eu acredito em Deus. Ele falou assim, pode acreditar. Você poderia ter morrido nesse acidente, eu poderia ter sofrido uma fratura exposta. Então o Senhor me guardou de tudo. E eu continuei, aí que eu falei, eu vou pro propósito, vou continuar indo pro propósito. Não podia mais vir de carro, né? Não podia mais dirigir. Então eu vinha pro propósito de ônibus, de metrô, às vezes a pé do metrô Bresser, toda dolorida, toda machucada, toda roxa, eu vinha a pé. Às vezes eu tomava um táxi. E durante o propósito eu declarando as minhas vitórias. E durante essa época do propósito mesmo, me assaltaram, levaram o meu carro, bandidos armados, né, agiram violentamente comigo, mas Deus guardou a minha vida, mas eu continuei vindo para o propósito da mesma maneira e declarando a minha vitória em Cristo. E assim, quando o seguro estava prestes porque tem a tramitação do seguro, quando eles estavam prestes a me indenizar, sei lá, o meu carro, eles me ligaram da delegacia e falaram assim, o teu carro foi achado. Daí eu falei assim, foi achado, o seu carro está aqui na delegacia intacto. E nesse dia, era uma delegacia bem longe, eu tive que tomar um trem, tive que tomar ônibus, tive que tomar um táxi. Quando eu cheguei lá, o meu carro estava intacto, com o DVD, com a câmera de ré, com a quilometragem praticamente igual a que me roubaram. O carro estava intacto, Thaís. Foi uma coisa assim, para testar a minha fé, foi uma coisa que edificou a minha fé. Quando eu olhei meu carro, eu comecei a chorar, eu falei assim, é de Deus isso. Aí eu lembrei que o meu carro havia sido ungido pelo bispo. Eu havia pedido para ungir o meu carro. Então Deus guardou, Deus não permitiu. E estava tocando, o aparelho de DVD estava até no mesmo música no momento que roubaram o meu carro. Eu liguei o som e estava na mesma música. Eu falei, glória a Deus por isso, como Deus é maravilhoso. Que aqui eu aprendi o que é o verdadeiro cristianismo, que aqui eu tenho lições do que é realmente você servir a Deus. Eu digo que servir o mundo de nada adianta. Se você também pertencia a uma fé como a minha, ou você acha que para você não tem salvação, Cristo é misericordioso, desde que nos arrependamos de coração, há salvação, e a minha vida mudou radicalmente para melhor, em todos os sentidos, no financeiro, no emocional, no equilíbrio sentimental, em todos os sentidos a minha vida mudou. E tem mudado a cada dia mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje está abençoada. Amém, em nome de Jesus.